Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Por isso que é importante a gente saber o que João tinha em mente. E para saber isso a gente pergunta qual foi a ocasião, o que é que ocasionou o surgimento dessa carta. Quando a gente lê a carta e compara com a literatura daquela época, eu creio que o quadro se delineia com facilidade. As igrejas às quais João escreveu estavam sendo assediadas por falsos mestres que tinham uma doutrina que era uma combinação de cristianismo, dualismo e gnosticismo. Deixa eu explicar essas coisas aqui muito rapidamente. Em primeiro lugar, a ideia do dualismo. O dualismo era uma visão de mundo originada do pensamento do filósofo Platão, que era muito querido naquela época. Essa altura já era o neoplatonismo, já não era mais platonismo, mas neoplatonismo. Os neoplatonistas, seguindo a ideia de Platão, eles diziam que o mundo era dividido em duas realidades. O andar de cima, que era o mundo das ideias, onde tudo existia de maneira ideal. Tudo existia de maneira ideal. Por exemplo, esse púlpito aqui é um reflexo imperfeito do púlpito verdadeiro, real, puro, que se encontra no mundo das ideias. Então, Deus, virtudes, pensamento, conceitos, tudo estava no andar de cima, tudo era espiritual. No andar de baixo, você tinha um mundo material, que era um reflexo imperfeito daquele mundo de cima. Então, era um mundo marcado pela carne, pela imperfeição, pelo físico, por aquilo que era palpável. Então, essa visão dualista de mundo predominava naquela época. Os dualistas, veja as implicações disso para o cristianismo. Quando um desses dualistas se convertia e ele chegava na igreja e leva um tempo até o crente novo mudar de mentalidade, ele se salva. Primeira coisa no processo dele, ele é perdoado dos seus pecados, da culpa dos seus pecados, mas aí começa todo um processo de mudar a maneira dele olhar a realidade. A gente chama de cosmovisão. Então a pessoa pode ser nova, pode ser crente, mas ainda pensar como descrente. Nos negócios, na família, no lazer, no propósito de vida, nos planos que ela tem. Ela é crente, mas ela pensa como descrente. Então, imagina que um homem desse, dualista, ele entra na igreja e a primeira coisa que ele vai estranhar é o quê? O conceito de ressurreição. Ué, peraí, ressurreição? Por que Deus ia ressuscitar um cadáver? Corpos são do andar de baixo, eles são inferiores. Deus é espírito, não tem de ressurreição. Encarnação de Cristo. Por que Deus iria tomar um corpo humano? Deus é puro, está lá em cima do andar, lá em cima do primeiro andar. Por que ele ia descer e tomar sobre si um corpo? A ideia de que Cristo era Deus e homem ao mesmo tempo era muito estranha para esse pessoal. Como é que Deus pode ser ao mesmo tempo homem? Você não pode juntar as coisas de cima com as coisas de baixo. Na verdade, eles menosprezavam o corpo porque eles achavam que o corpo era a prisão da alma. A alma está aprisionada no corpo. Então, para que você possa ascender, subir, evoluir, você tem que castigar o corpo. Ou então não ligar às necessidades do corpo. O corpo é inferior. E tinha outro efeito também. Você não precisa se preocupar com as necessidades materiais dos outros, porque tem a ver com o corpo, tem a ver com andar de baixo. Você tem que pensar sempre nas coisas celestes, nas coisas espirituais e assim por diante. E tinha outro efeito também. Pecado era considerado uma coisa irrelevante. Por quê? Porque geralmente o pecado estava associado com a carne. Então eles não se preocupavam com essa questão de pecado. Mestres com essa ideia dualista estavam entrando nas igrejas a quem João escreveu. E vocês podem ver que devastação seria se eles tivessem conquistado a proeminência, a supremacia, a hegemonia do cristianismo daquela época. Hoje todos nós seríamos, e aí vem a segunda explicação, gnósticos. O gnosticismo é uma ideia que só evolui no século II, mas no século I, quando João escreve, ela já estava indo na mente, é chamada de proto-gnosticismo, o gnosticismo inicial. O gnosticismo, o nome já está dizendo, vem de gnose grego, que significa conhecimento. Os gnósticos diziam que tinha um conhecimento secreto,
que não foi dado nem a Jesus e nem aos apóstolos, mas a eles. Eles eram a última geração, aqueles que tinham a revelação final de Deus. E se você não tomasse posse desse segredo, desses segredos, você nunca poderia chegar até Deus. Então a salvação era pelo conhecimento secreto e não pela fé em Jesus Cristo. Essa combinação de gnosticismo com dualismo, falando e usando a linguagem cristã, produziu seitas perigosas no século I, como os docetistas, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho sobre os docetistas daqui a pouco. Se não fosse o trabalho dos chamados pais apologetas, discípulos dos apóstolos, que no século II combateram o gnosticismo, todos nós seríamos gnósticos hoje. Essa daqui é a primeira grande seita cristã. É a primeira grande seita que surgiu dentro do cristianismo e foi combatida veementemente pelo apóstolo João, o último dos discípulos. E as semelhanças com a situação de hoje, vocês vão ver, são surpreendentes. Pensa que isso aqui morreu, apenas se manifesta de outra maneira, né? Manifesta de outra maneira. A humanidade é a mesma, e como disse o sábio, não tem nada novo debaixo do céu. Tá certo? Agora eu acho que nós estamos prontos para começar a exposição. Assista a pregação completa pelo link na descrição. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.